Olá, alunos e alunos do curso de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal do Maranhão. Chegamos aqui à nossa segunda videoaula, intitulada Identidades Surdas, no âmbito da Unidade 2, a fonética, a fonologia e a morfologia da Libras. Nesta videoaula, nós vamos aprender um pouco sobre o conceito de cultura, o conceito de identidade e sobre as múltiplas identidades surdas. Além disso, teremos a oportunidade de aprender um pouco a utilizar o vocabulário da Libras. Vamos partir então do conceito de cultura. A noção de cultura faz alusão às características socialmente herdadas e aprendidas que os indivíduos adquirem pelo convívio social. Portanto, nós dizemos que é fruto da cultura aquilo que nós aprendemos ao longo da nossa vida. Se você observar a imagem do Brasil ao lado deste conceito, perceberá que ela representa vários elementos de diferentes regiões do Brasil. Portanto, é preciso que nós lembremos sempre que diversidade é um elemento importante e uma característica intrínseca da cultura. Vamos a alguns exemplos do que nós podemos dizer que é aprendido através da cultura? A língua, isso se refere tanto às línguas orais como às línguas de sinais. A culinária, que nós sabemos que muda regionalmente até de uma cidade para outra, de um estado para outro, de um país para outro. O jeito de se vestir, as crenças religiosas, as nossas normas e valores. Portanto, nós não devemos pensar a cultura como um sistema fechado, mas sim como um sistema aberto, em que é possível haver modificações ao longo do tempo. A partir do conceito de cultura, nós podemos aprender então o conceito de identidade. A noção de identidade diz respeito ao conjunto de entendimentos que uma pessoa tem sobre si mesma e sobre tudo aquilo que lhe é significativo. Portanto, a ideia de identidade diz respeito ao que é, a como eu me vejo e a como os outros me veem. Assim, nós chegamos ao subconceito de autoidentidade, que refere-se à formulação de um sentido único que é atribuído a nós mesmos e à nossa relação com o restante do mundo. Portanto, a esfera da autoidentidade é a esfera em que nós olhamos para nós mesmos e buscamos as nossas definições. Uma outra instância da identidade é a identidade social, que se refere às características que são atribuídas ao indivíduo pelos outros. Nós podemos utilizar um exemplo disso a partir da noção de profissão. Quando nós dizemos João é médico, automaticamente nós já depreendemos que ele apresenta um conjunto de características que diz respeito ao fato dele ser médico. Portanto, a identidade social não diz respeito à maneira como o João se vê, mas à maneira que eu estou vendo o João enquanto médico. Além disso, e esse talvez seja o conceito mais importante que nós devemos aprender aqui de identidade ao pensar a relação da identidade com a Libras, é o conceito de identidade cultural. Trata-se da construção identitária de cada sujeito em seu contexto cultural. Está relacionada com a forma como vemos o mundo e nos posicionamos em relação a ele. Percebemos então que o conceito de identidade cultural diz respeito a essa relação que nós mantemos entre o que nós vemos a respeito de nós mesmos e a maneira como os outros nos veem. Através dessa mediação entre o olhar interno e o olhar externo, é que nós estabelecemos a nossa identidade cultural. Essa identidade está sempre em mudança em um processo contínuo. Veja que agora há pouco eu mencionei que cultura é um sistema aberto e que, portanto, continua sujeito às mudanças. Algo semelhante acontece com a identidade cultural. À medida que nós envelhecemos, existe uma grande probabilidade, e eu diria até que é inevitável, que a nossa própria identidade mude. Ou seja, à medida em que nós solidificamos algumas características da nossa identidade, que são expressas na nossa personalidade, no nosso caráter, outros elementos nós vamos mudando à medida que nós envelhecemos e vamos tendo contato com outras informações e outros elementos culturais. Quais, então, as identidades surdas? Percebam aqui que o termo identidade está sendo utilizado no plural, identidades surdas, justamente porque quando nós pensamos no conceito de identidade cultural, nós pensamos na identidade como algo plural. Começaremos então com a identidade política.
É uma identidade marcada pela política surda. Possui, então, as seguintes características. A experiência visual é que determina as formas de comportamento. Como nós já vimos anteriormente, a comunidade surda, ela apreende o mundo a partir da experiência visual. O uso da língua de sinais, portanto, a partir da identidade política, o surdo é levado a utilizar a língua de sinais de maneira cada vez mais frequente, de maneira que ela se torna o seu principal mecanismo de comunicação. Eles se aceitam como surdos, portanto, aqui nós temos um ponto-chave dessa identidade política. O surdo, ele não se vê, nem deve ser visto por nós, como uma pessoa deficiente, mas como um sujeito, dentro da diversidade dos sujeitos que nós temos na nossa sociedade, que possui uma característica peculiar, que é a utilização da língua de sinais e não da língua oral. Eles passam aos outros surdos a sua cultura por meio desse processo de aceitação, por meio desse processo que faz com que o surdo deixe de se ver como inferior, e dessa forma nós podemos dizer que eles assumem uma posição de resistência, ou seja, a comunidade surda, quando assume a sua identidade política, ela está assumindo também uma posição de não inferioridade em relação à comunidade ouvinte. Normalmente eles organizam-se em associações ou outros tipos de instituições. É muito comum em várias cidades do Brasil e em vários estados, nós temos associações de surdos que servem tanto para a interação da comunidade surda, serve para pautar a luta política da comunidade e, frequentemente, também são utilizadas essas associações como uma forma de divulgar e ampliar o acesso da população à língua brasileira de sinais. E, normalmente, ainda, os surdos que detêm essa identidade política, eles utilizam tecnologia diferenciada, tais como as legendas, a presença de tradutores e intérpretes nos vídeos, ou mesmo em situações de interação com a comunidade ouvinte. Os surdos que possuem essa identidade política, eles veem como um ganho a produção desses recursos que atende à sua especificidade. Existem ainda as identidades surdas híbridas. Nessa identidade, os surdos nasceram ouvintes e por algum motivo perderam a audição. Essa perda de audição ao longo da vida pode ter sido fruto de um acidente, pode ter sido fruto de uma doença, enfim, há inúmeros elementos que podem levar a um quadro de surdez. Nessas características, então, das identidades surda híbrida, nós podemos elencar. A depender da idade que ocorreu a surdez, estes sujeitos conhecem o português e costumam manejar muito bem a utilização da língua oral de forma escrita através da língua portuguesa. Eles utilizam a língua oral ou a língua de sinais para enviar e captar mensagens. Um ponto muito importante que nós não podemos esquecer é que uma pessoa surda não necessariamente é incapaz de oralizar. Nós já vimos em outros momentos, inclusive você pode consultar de maneira mais aprofundada esses detalhes nos materiais que foram inseridos na sua plataforma. A surdez está relacionada ao fato da pessoa não ouvir e não ao fato dela não falar. Portanto, nós podemos ter uma pessoa que é inteiramente surda e ainda assim ela seja capaz de se expressar através da língua oral. Eles assumem ainda o comportamento de pessoas surdas e convivem pacificamente com as identidades surdas. Nessas identidades surdas híbridas, à medida que nós vamos vendo essas características, nós vamos vendo que são pessoas que detêm ao mesmo tempo elementos da identidade ouvinte e elementos da identidade surda. Assimilam com mais facilidade a ordem da língua falada, isso é próprio, justamente pelo fato de que normalmente as pessoas que têm identidade surda híbrida, elas perderam a audição no momento em que elas já dominavam a língua falada. E também é muito comum que elas se organizem em associações ou outros tipos de instituições. Também fazem uso da tecnologia diferenciada, assim como nós citamos os exemplos na identidade política. Há ainda as identidades surdas flutuantes. Nesse caso, nós temos surdos que não têm contato com a comunidade surda. Como características, eles seguem a representação da identidade ouvinte, portanto, eles não se percebem enquanto identidade de surdo, mas sim como identidade de ouvinte. Estão em dependência do mundo ouvinte e não participam das lutas políticas da comunidade surda. No caso do que nós estamos aqui determinando como identidades surdas flutuantes,
Nós temos uma comunidade surda, ou pessoas surdas, ou melhor, um surdo especificamente, a depender de cada caso que esteja sendo analisado, que não se compreende como surdo, mas sim com a identidade ouvinte. Por isso que nós vamos dizer que essa identidade surda é flutuante. Não aceitam o uso de intérpretes e são resistentes à língua de sinais. Para os surdos que têm as identidades surdas flutuantes, fazer uso da língua de sinais ou fazer uso dos intérpretes costuma significar um elemento de inferioridade em relação à comunidade ouvinte. Aqui nós temos uma forte marca da cultura clínica no atendimento à surdez sobre a vida dessas pessoas. Normalmente eles procuram manter contato apenas com a comunidade ouvinte porque eles não querem ser identificados como surdos. Tendem, portanto, a se sentir inferiores aos ouvintes. E nesse caso, ainda persistem no uso de aparelhos auriculares porque a intenção dessas pessoas é se manter no mesmo padrão de comunicação utilizado pelos ouvintes. Há ainda o que nós determinamos de identidades surdas embaçadas. Nesse caso, trata-se de surdos que não tiveram contato com a surdez como questão cultural. Só para relembrar, a surdez como questão cultural é entender a surdez como uma característica específica de uma comunidade e não como deficiência. Então, nas identidades surdas embaçadas, nós temos surdos que são identificados como inferiores, como inaptos. Tem, portanto, como características: os surdos não captam a representação da identidade ouvinte nem compreendem a fala, ou seja, na medida em que eles são vistos como incapazes, eles também são vistos como pessoas que não têm condições de acompanhar a identidade ouvinte. Esse surdo normalmente não tem condições de utilizar a língua de sinais, justamente pelo seu caráter de isolamento, faz com que ao longo do tempo não lhe seja ensinada a língua de sinais. Eles são vistos como incapazes, como eu já estava apontando, e há, portanto, aí normalmente uma falta de informação na família. Essa falta de informação na família é o que faz com que esses surdos sejam mantidos de maneira isolada, sejam mantidos à parte da comunidade que utiliza a língua de sinais. A própria família muitas vezes não tem interesse ou não aprende a língua de sinais, dificultando, portanto, a inclusão desse sujeito surdo. Uma outra identidade que nós podemos elencar são as identidades surdas de transição. Trata-se de surdos que tiveram contato tardio com a cultura surda. Temos então como características: vivem em um momento de trânsito entre uma identidade ou outra, portanto eles estão no que nós chamamos ali de momento cambiante. Geralmente são filhos de pais ouvintes. Isso faz com que, muitas vezes, aqui nós novamente trazemos o elemento da falta de informação da família. A família faz com que esse surdo ele seja cada vez mais inserido dentro de um padrão de cultura ouvinte e não dentro do padrão de cultura surda. Eles passam por um processo que nós vamos chamar que é desouvintização, ou seja, cada vez mais ele vai ser inserido e, portanto, a gente vai dizer que eles estão num processo de transição, porque eles estão num processo de assumir a cultura surda como sua cultura própria. Há também aí uma mudança na forma de comunicação que passa a ocorrer por meio da língua de sinais, no caso do Brasil, a língua brasileira de sinais. Como nós já vimos anteriormente, as línguas de sinais não são universais, elas também possuem modificações de um país para outro. E aí nós chegamos nas identidades de diáspora e identidades intermediárias. As identidades de diáspora se referem aos surdos que migram de um país para outro, como eu havia acabado de falar. Na medida em que esse surdo ele muda de um país para o outro, ele precisa não só aprender uma língua de sinais, como ele também tem que aprender uma nova cultura, que é a cultura do país e da comunidade surda para onde ele está se mudando. Já as identidades intermediárias se referem aos surdos cuja captação da mensagem não se dá inteiramente pela experiência visual. Possuem então como características: eles apresentam alguma porcentagem de surdez, mas levam a vida como ouvintes. Portanto, há uma negação aí da identidade surda. Para eles, os aparelhos auriculares são importantes, portanto, eles dependem desses mecanismos clínicos. O treinamento oral também tem grande importância porque eles se percebem como ouvintes, portanto, eles sentem a necessidade de oralizar e também não utilizam intérpretes. Tanto nas identidades intermediárias como nas identidades flutuantes,
nós percebemos aqui a influência de uma visão clínica da surdez que faz com que esse surdo não aceite a sua própria cultura. E no caso ainda, eles não entendem a necessidade da língua de sinais. Para eles, o importante é oralizar. Bom, agora que nós aprendemos um pouco sobre as identidades surdas, nós podemos perceber como o povo surdo ele é plural. É preciso então ressaltar que essas identidades elas são cambiantes e elas são assumidas pelos sujeitos conforme se encontra a situação de cada um. Vamos treinar nosso vocabulário na língua de sinais brasileira? A partir de agora, será exibido um vídeo em que você terá a oportunidade de aprender algum vocabulário. A título de sugestão, eu sugiro que você assista o vídeo pausando esta videoaula, de maneira que você possa repetir os sinais que são apresentados nos vídeos. Vamos lá?
Obrigado e até a próxima!